Paz, meus irmãos, amém? Glória a Jesus. Eu convido os irmãos para nós lermos juntos Abacuque, o grande profeta Abacuque, capítulo 1. É o texto da nossa meditação nessa noite. Abacuque, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim o profeta Abacuque: sentença revelada ao profeta Abacuque. Ele diz: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência e não o salvarás. Porque me mostra a iniquidade e me fazem ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígios que se suscitam. Por essa causa a lei se afrouxa, a justiça nunca é manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Agora vamos ler o capítulo 3. Capítulo 3, verso 16 em diante. Capítulo 3, verso 16 em diante. Diz o seguinte: ouvi e meu íntimo se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, e os joelhos se vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que se virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar alternariamente. Oremos ao nosso Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos reservado esse tempo tão precioso na tua casa, para exaltarmos o teu nome, louvarmos o teu nome e também recebermos de ti a ministração da tua palavra. Ó Deus, que teu Santo Espírito continue tendo plena liberdade no nosso meio, falando aos nossos corações, assim como o Senhor tem falado através das canções, Pai. Fale através da sua palavra. Nós oramos a ti no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, em 1873 aconteceu um fato muito impressionante, triste e também impactante na vida de um homem chamado Horatio Gates. Este homem, ele era um advogado bem sucedido, um homem de muitos comércios, e ele se entregou sua vida a Cristo, se converteu a Cristo. No entanto, a sua vida passou por testes, a sua fé passou por testes e provações duras na vida. O seu comércio, houve um incêndio na cidade, na Califórnia, ele perde tudo que tinha, e foi o primeiro teste da fé. Ele continuou firme em Deus. Aquelas perdas materiais não abalaram a fé desse homem, mas houve um segundo teste. Ele perdeu o seu filho. Ele tinha 5 filhos, 4 meninas e um menino, e esse menino morreu, e foi uma grande perda para ele, ficando apenas 4 meninas. Mas isso não abalou a fé daquele homem, uma fé firme, inabalável. E diante das crises financeiras que ele se encontrava, ele decide mudar da Califórnia para a Europa. Então ele fica resolvendo os problemas comerciais, envia a sua esposa e as 4 filhas de navio para a Europa. Um naufrágio acontece com aquele navio, as 4 filhas morrem, sobra apenas a esposa, que chega na Europa sozinha, que manda um telegrama com rápidas palavras para o marido, dizendo: salva, mas sozinha. E quando o marido, lá do outro lado, na América, vê aquele telegrama, ele chora, com a dor na alma. As 4 filhas haviam morrido. Amados, a gente pensa: ele vai aguentar, ele vai conseguir ser cristão ainda? Perdeu a sua fortuna, perdeu os seus bens, perdeu os seus bens mais preciosos, que são os seus filhos. Primeiro o filho, depois as 4 filhas. Mas ele tem uma reação impressionante, porque na semana seguinte, quando ele pega um navio para ir para a Europa, para encontrar a sua esposa, que estava sozinha na Europa,
Ele estava no meio do mar, onde havia acontecido um naufrágio, onde as suas filhas haviam se naufragado e morrido. Naquele momento ele escreve uma das lindas canções que é cantada no mundo inteiro hoje, nas nossas igrejas. A canção da harpa, Sou Feliz com Jesus. Essa canção tem a sua peristrofe dizendo o seguinte: se a paz a mais doce eu puder desfrutar, e se a dor a mais forte eu sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Ele compôs essa canção magnífica dizendo: se na bonança ou na dor, na alegria ou na tristeza, seja o que for, eu sou feliz com Jesus. Ele compôs essa linda canção, Sou Feliz com Jesus, sempre sou, no mar, bem no local quando estava passando, onde as suas filhas haviam afogado. Aí a pessoa pergunta: mas ele conseguiu tocar a sua vida como cristão? Sim. E tornou-se uma inspiração para todos nós. Isso aconteceu em 1873. Ele escreveu mais outras canções? Não, apenas essa canção dele está na harpa. Apenas essa. Ele não compôs mais nenhuma canção. E a única canção que ele compôs foi um momento de dor, a mais pura dor da alma, de perda, onde ele demonstra que ele é feliz com Jesus, porque ele entendeu que ser cristão é entender que Jesus é tudo por nós. Ele é a nossa alegria, a nossa felicidade, ele nos conforta e nos completa em todo o tempo. Aí eu fico pensando: que tipo de fé eu posso chamar essa atitude desse homem? Perdas materiais? Perdas pessoais? Ficando apenas ele e a sua esposa para seguir a vida com uma dor e com luto para o resto da vida a ser processado? Que fé é essa que aguenta tantas tragédias? Uma fé ultra circunstancial, que é o tema da nossa mensagem hoje. Uma fé ultra circunstancial, a fé que você e eu precisamos desenvolver, uma fé que precisamos aprender com Abacuque, porque Abacuque nos ensina esse tipo de fé. Uma fé que não é abalada pelas circunstâncias, uma fé que não é abalada pelos problemas, pela morte, pelas perdas, pela dor, seja qual perda que for, é uma fé firme e inabalável, porque ela está além das circunstâncias, ela não é atingida pelas circunstâncias. A fé ultra circunstancial, a fé supra circunstancial, que está além das circunstâncias. Amados, Abacuque passou por essa experiência. O texto que nós lemos mostra Abacuque olhando para o mundo, para o templo de Judá. Ele profetizou na época de Judá, uma época de apostasia. Ele começa no capítulo 1, verso 1 e 2, dizendo: Deus, até quando eu estarei vendo tanta injustiça diante de mim, tanta maldade, onde o justo perece na mão dos injustos, onde a injustiça sobrepõe a justiça, e parece que Deus está inativo, Deus não faz nada. Deus, até quando estarei eu vendo essas coisas? E ele entra em crise, Abacuque. E Deus então responde a Abacuque: Abacuque, não se preocupe, eu estou vendo o que está acontecendo no mundo, eu estou percebendo o que aconteceu com Judá, eu estou preparando a Babilônia para julgar o povo de Judá e a injustiça desse povo. Aí Abacuque diz para Deus: Deus, mas tem um problema aí, porque a Babilônia é pior do que nós, é pior do que Judá. Como o Senhor pode trazer a Babilônia, que é pior do que Judá, para julgar o nosso povo, o povo de Judá? E Deus então responde a Abacuque: fique tranquilo, Abacuque, eu já estou preparando outra nação para julgar a Babilônia também. Os meus olhos estão sobre a Babilônia também. A Babilônia não vai ficar impune. Eu estou observando os atos, está tudo preparado. Isso no capítulo 2. Aí chega no capítulo 3, nós temos uma das canções mais bonitas dos profetas. Essa canção que Abacuque compôs. Depois que passar toda essa experiência de dor, assim como aquele homem em 1873 compôs essa linda canção,
Abacuque também, depois de passar por toda essa dor dos questionamentos, Abacuque então compõe essa canção belíssima no capítulo 3, onde ele termina dizendo: ainda que a figueira não floresça, e ainda não haja fruto na vide, que os animais sejam roubados dos currais, do aprisco, isso não vai abater a minha fé, porque a minha alegria está em Deus. Aleluia. Ainda que tudo esteja indo muito mal, Abacuque diz: a minha confiança não está nessas coisas, eu me alegro no Deus da minha salvação. Ele que me alegra. Amados, aí a gente aprende algumas evidências importantes aqui. Quais são as evidências dessa fé? Dessa fé que esse homem Horácio, ele conquistou em 1873. E essa fé que Abacuque nos ensina aqui no texto. A primeira evidência dessa fé, chamada a fé ultra circunstancial, é aquela fé que dialoga com Deus mesmo nos momentos sombrios da vida. Ele conversa com Deus. Assim que aquele homem lá no navio escuro, no meio do oceano, no momento de dor, ele conversa com Deus e ora a Deus e faz uma linda canção, no momento de dor da alma. Ele dialoga com Deus e é isso que Abacuque faz. Abacuque, no momento de dor, de crise e de momentos tenebrosos da sua vida, ele então conversa com Deus. Porque a fé ultra circunstancial, ela não ignora a dor, ela fala com Deus em meio à dor, abre o seu coração para com Deus, como nós vimos no Salmo 13, como o salmista Davi fez no Salmo 13. No verso 16, Abacuque diz: ouvindo no meu íntimo me comoveu, e ouvi a voz de Deus. E ele termina dizendo: todavia eu vou esperar tranquilo no dia da angústia. Por que esperar tranquilo? Porque ele conversa com Deus, ele dialoga com Deus. Abacuque tem suas crises, as suas dúvidas, os seus questionamentos, e ele faz então um diálogo sincero com Deus. Ele conversa com Deus, ou seja, ele não se isola diante das inquietações da sua alma, ele não reprime as suas emoções, ele não esconde as inquietações da sua alma, ele fala com Deus de maneira honesta, dizendo: Deus, por que tanta injustiça no mundo? Por que o ímpio parece sobrepor os justos? Por que a maldade parece vencer o bem? Onde está Deus? Ele faz perguntas honestas. Ele transforma a inquietação da sua alma em oração diante de Deus. No momento de crise, ele não foge de Deus, porque a fé madura, que é essa fé ultra circunstancial, ela não foge de Deus diante das perguntas sem respostas, porque nem sempre teremos respostas para nossas perguntas. Este homem que perdeu 5 filhos, um menino, depois as 4 meninas no meio do mar, ele poderia fazer muitas perguntas. Por que Deus? Essa pergunta a gente faz: por que Deus? O Senhor me deu 5 filhos, depois tomou os 5 filhos, me deu uma empresa, ele era muito rico, me deu uma empresa e tudo se foi. Por que, Senhor? Ficou apenas a dor da lembrança dos filhos que eu tive. Por quê? São perguntas que o ser humano faz para Deus, querendo entender a razão das perdas, como Jó também fez as mesmas perguntas. Por que, Senhor, tantas perdas? Perdi meus filhos, perdi a fazenda, o gado, tantas perdas. O que Deus quer ensinar com isso? Amados, Abacuque nos ensina que Deus quer que a gente vá para a torre de vigia nesses momentos de dor. No capítulo 2, isso que, verso 1, é isso que Abacuque faz. Ele diz: eu vou para a torre de vigia, que é um lugar simbólico da comunhão e da escuta com Deus, de abrir o coração para Deus, de dialogar com Deus, buscando compreender os planos de Deus para a vida do povo de Deus e para a sua própria vida. E Abacuque entende que Deus vai se manifestar no tempo certo, no tempo de Deus, não no tempo de Abacuque, mas no tempo de Deus. No tempo certo ele vai se manifestar. A mesma coisa que Jó disse: o meu Redentor está vivo e no momento certo ele vai se manifestar. Essa que é a fé ultra circunstancial. Mesmo que você não veja nenhum sinal da ação
de Deus, como Abacuque não via, e também Jó não via nenhuma ação de Deus mudando a sua história, mas ele continuava crendo que no momento certo Deus iria se manifestar, e por isso ele corre para os braços de Deus. Essa fé ultra circunstancial é uma fé paciente, uma fé confiante, é uma fé que descansa na soberania de que Deus sabe o que está fazendo. Aleluia. Sabe? Mesmo que isso venha nos doer muito, isso que venha trazendo muita angústia na nossa alma, mas Deus sabe o que está fazendo. Mesmo que a gente não entenda. Por que, Senhor? A gente não entende. Por que certas coisas acontecem com a gente? Não entendemos. E às vezes ficamos sem entender. Mas mesmo sem entender, sirva a Deus, crendo que Ele sabe o que está fazendo. Amados, assim como Abacuque, não fuja de Deus nos momentos da inquietação da sua alma. Não corra de Deus. Corra para os braços de Deus, como Abacuque fez. Corre para a torre de vigília. É porque é em Deus que nós vamos encontrar força para vencer os tempos escuros da vida. Não é longe de Deus. Muito de crise, de dor, de perdas, tragédias, luto. A gente tem que correr mais perto de Deus, dialogar com Deus. Porque é Deus que vai sustentar a gente nos momentos difíceis. Não correndo de Deus, revoltando contra Deus, virando as costas para Deus, mas correndo para Deus. É Deus que vai acalmar nossa alma nos momentos de angústia. Segundo, amados, nós aprendemos que uma evidência também de uma fé madura, essa é uma fé madura, uma fé ultra circunstancial, uma fé que não permite ser abalada pelas circunstâncias adversas da vida, uma fé madura. E essa fé madura é aquela que tem uma confiança inabalável em Deus e não em coisas. A sua esperança, a sua fé, essa confiança está em Deus somente, não em coisas, porque coisas vão embora. Coisas se vão, coisas vêm, coisas vão. Como desse homem em 1873, grande empresário, um advogado bem sucedido, com muitas riquezas. Tudo se foi, mas a sua confiança não foi junto. A fé ultra circunstancial manifesta não apenas no diálogo honesto que nós temos com Deus. Abacuque nos ensina que essa fé madura é uma confiança inabalável, perseverante, mesmo os momentos difíceis, como os recursos falham. No verso 16, 17, 18, Abacuque diz o seguinte: ainda que a figueira não venha a produzir, ainda que a vide não venha a produzir o que promete produzir, mesmo que o produto da oliveira minta, fraqueja, os campos não venham produzir os mantimentos que eles prometem produzir, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja mais gado. Aqui nós temos, amados, Abacuque dizendo os aspectos básicos da sobrevivência do povo de Israel. Israel vivia disso. Vivia dos cereais, vivia dos figos, das uvas, das azeitonas, dos cereais e da pecuária, das ovelhas e também do gado. É isso que Israel vivia. Isso aqui é a base da subsistência do povo de Israel. E Abacuque então olha para tudo isso e diz o seguinte: que mesmo que haja um cenário de colapso total nessas bases de sustentação da vida do povo de Deus, Abacuque diz: eu vou continuar confiando em Deus. Mesmo as azeitonas não produzindo, os cereais no campo não produzindo, mesmo que as uvas não venham ser produzidos figos, e mesmo que o gado some do curral, mesmo que não tenha, eu vou confiar em Deus. Porque a confiança não está no gado, não está nos figos, nas uvas, nas azeitonas. A confiança de Abacuque não está nos cereais que produzem. A confiança está em Deus. O profeta Abacuque está dizendo que a base da sua sobrevivência não é o cereal, é Deus, a base. Não é a pecuária ou a agricultura que Israel produzia, mas a base da sua confiança é em Deus. Aleluia, glória a Deus. Com isso, Abacuque também está dizendo, fazendo essa inversão radical aqui no texto, dizendo que a sua confiança está não naquilo que se possui,
mas em Deus, naquilo que Deus é. Não naquilo que nós possuímos, mas em Deus. Porque Deus não muda, as circunstâncias mudam. Hoje tem, amanhã não tem. Mas Deus sempre é, Deus é imutável. Amados, a confiança de Abacuque desloca da provisão para o provedor. Veja a diferença. A confiança não está na provisão, no cereal, no mantimento, no gado, na fazenda. A confiança não está na provisão, está no provedor agora. Porque mesmo que não haja provisão, eu tenho um provedor. E ter um provedor é tudo, porque ter um provedor é garantia de provisão. Essa é a lógica. Se nós confiamos no provedor, nós temos provisão. Mas se você põe a fé na provisão e quando ela não vem, acabou. Quem pode socorrer você? É isso que aconteceu com Jó também. A fé de Jó não estava nas fazendas que ele possuía, estava em Deus. E quando a fazenda foi embora, ele continuou com Deus. E depois Deus trouxe a fazenda em dobro para ele, porque ele confiou no provedor e não na provisão. Porque quando a gente confia no provedor, o provedor é capaz de mudar as circunstâncias da nossa vida. Deus pode mudar a sua situação em um milésimo de segundo. Hoje não tem, daqui a pouco tem. Daqui a pouco tem. Porque Deus faz isso, porque você está com o provedor. Tendo o provedor, nós temos garantia de provisão. Mas quem coloca no coração em coisas, quando as coisas vão embora, a sua esperança vai junto. Quando as fontes da provisão se secam, a fé ultra circunstancial descansa na fonte eterna que é Deus. Ele é a fonte eterna. E por isso que a nossa fé, a nossa confiança deve estar na fonte eterna que é Deus, e não nas fontes de provisão. Com isso que Deus quer ensinar para você e para mim nessa noite, amados, é que as circunstâncias podem mudar, as circunstâncias podem ser difíceis. E quando isso acontecer, não julgue o caráter de Deus a partir das circunstâncias, mas julgue as circunstâncias a partir do caráter de Deus. Veja a diferença. Quando a coisa estiver ruim, não comece a olhar para as circunstâncias e julgar o caráter de Deus, duvidar de Deus. Pelo contrário, você faz o contrário. Você tem que julgar as circunstâncias a partir daquilo que você entende de Deus. Você olha para as circunstâncias e diz: eu tenho um Deus que muda as circunstâncias. Então essa circunstância vai mudar também. Mas às vezes nós cometemos o erro de olhar para a circunstância e questionar Deus. A coisa está ruim, então Deus me abandonou. A coisa está ruim, então Deus é fraco. A coisa está ruim, e começamos a questionar o caráter de Deus. Tem que fazer o contrário, como Jó fez, como Abacuque fez. Pode não ter gado, não ter ovelhas, planta não produz, e Abacuque diz: eu continuo confiando em Deus, no provedor certo. Não vou deixar de confiar nele, e nem vou duvidar de Deus, não vou duvidar dele, porque ele é capaz de mudar as coisas rápido. Para Deus ele precisa só de 10 segundos para mudar a situação da nossa vida. Então não questione Deus, não comece a duvidar do caráter de Deus. Temos que acreditar que Deus, ele sabe o que faz, ele sabe. E a terceira coisa a gente aprende, amados, que essa fé ultra circunstancial, essa fé que traz essa alegria no Deus da nossa salvação, a alegria da salvação do Deus que nos salva, a alegria daquela pessoa que tem uma fé ultra circunstancial, a alegria de Abacuque não estava no sucesso ou no fracasso, não estava nisso. A alegria de Abacuque não estava no sucesso ou fracasso das suas atividades. A alegria de Abacuque estava em Deus. Abacuque não depositava sua alegria nas coisas, no que Deus deixou de ter. A alegria de Abacuque não poderia ser afetada pelas perdas. Por quê? Porque as perdas aconteceram, mas a sua alegria não foi junto com as perdas.
Porque a alegria de Abacuque não estava naquelas coisas, no gado, na fazenda, naquilo que o terreno poderia produzir, porque o terreno pode falhar, mas Deus não falha. Olha o que ele diz aqui, a despeito do caos que possa acontecer, Abacuque diz no verso 18: todavia, contudo eu me alegro no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esse verso 18 é a chave interpretativa do texto, onde o Abacuque está dizendo o seguinte: eu não vou deixar a minha fé ser conduzida, moldada pelas circunstâncias. A circunstância é caótica, a circunstância é de pavor, mas eu não vou deixar minha fé ser levada por essas circunstâncias. Ele vai dizer: eu continuarei me alegrando em Deus, minha alegria está no Senhor. Eu vou exultar no Deus que me salva, porque a salvação é mais importante do que coisas. O foco dele é no Deus Salvador da alma, porque as coisas perecem. No fim de tudo, tudo fica por aqui mesmo. O que nós levamos para a eternidade é aquilo que nós fazemos em prol das coisas espirituais e o reino de Deus. O resto tudo fica, tudo é perda, fica aí como um esquecimento. Mas aquilo que nós fazemos para o reino de Deus fica para todo sempre. Amados, alegrar e exultar em meio à calamidade, em meio à dor, revela uma fé paradoxal. Como alegrar e exultar quando tudo falta, quando se perde, quando não se tem? Como se alegrar em Deus em meio à calamidade? Nós temos Filipenses 4:4, Paulo dizendo sobre isso: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O segredo é alegrar no Senhor, colocar alegria no Senhor e não nas coisas. Se você colocar alegria naquilo que você tem, quando você perde o que você tem, sua alegria vai embora. Vai embora. Mas se a sua alegria está em Cristo, você pode perder coisas e pode até perder pessoas queridas, mas sua alegria fica com você, porque sua alegria está em Cristo. A sua razão de viver está em Cristo. A alegria de Abacuque não era uma alegria meramente sentimental, psicológica, é uma alegria baseada na fé que ele tinha em Deus. É uma alegria pactual, de confiança de que ele está protegido por Deus, a sua salvação. Abacuque revela que a verdadeira alegria nasce nos momentos difíceis da vida, quando nós decidimos colocar Deus como fundamento dessa alegria. E significa, amados, que a alegria não é ausência de sofrimento. A alegria do cristão não significa vida tranquila nesse mundo, porque vivemos num mundo caído e Jesus não nos enganou acerca disso. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem ânimo, eu venci o mundo, e com Cristo nós somos muito mais do que vencedores. O primeiro sermão de Jesus, o sermão do monte, Jesus já nas bem-aventuranças disse isso: bem-aventurado aqueles que sofrem por causa da justiça, bem-aventurado aqueles que sofrem por amor do meu nome. Então Jesus não nos enganou. Nesse mundo nós vamos sofrer, porque vivemos num mundo caído, num mundo quebrado, um mundo onde está a corrupção do pecado, estamos sujeitos a uma bala perdida, a imprudência de motorista bêbado na estrada, vivendo nesse mundo, sujeito a tudo isso. Mas a nossa alegria deve estar em Deus, é chamada alegria teocêntrica, entendendo que a nossa vida não termina aqui. Quando a nossa vida aqui termina, ela continua na eternidade, e essa é a esperança que nos move a mantermos firmes mesmo nos momentos de dor e de perdas desse mundo. Existe uma vida após essa vida, onde não vai ter mais dor, não vai ter mais lágrimas. O Senhor vai enxugar do seu rosto toda lágrima, diz o nosso Senhor em Apocalipse. Toda lágrima. Aqui passamos pelas dores das perdas, mas no céu vai ter essa paz que vai reinar no nosso coração para sempre, onde não vai haver choro e lágrimas. Com isso, amados, essa fé ultra circunstancial
é aquela que também aprende a adorar em meio ao caos. Olha aquele homem que perdeu 5 filhos e 4 meninas no meio do mar. Ele fez uma linda canção e adorou a Deus no meio da dor. Como explicar isso? Adorar a Deus no meio da dor. Só o cristianismo vai explicar isso, mostrando que o que Abacuque coloca no verso 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Foi o Senhor Deus que foi a fortaleza daquele homem, para aguentar tamanha perda das suas filhas. É isso que Abacuque diz aqui no verso 19: o Senhor é a minha fortaleza. Não as coisas, mas o Senhor. E se eu coloco a minha fé e coloco Deus como minha fortaleza, nada vai me abalar. As maiores perdas podem vir, nada, porque Cristo é a minha rocha, nele nós estamos. É a rocha que nos sustenta. E ele termina dizendo: Ele faz os meus pés como a corça, e me faz andar sobre as minhas alturas, ignorando os obstáculos, ignorando as circunstâncias, porque a nossa fé é ultra circunstancial, não é abalada pelas crises e as dores e os sofrimentos dessa vida. E mesmo as lágrimas não vão tirar a alegria da salvação que habita em nós. Mesmo com lágrimas nós vamos cantar: sou feliz com Jesus, mesmo com perdas, porque sabemos que Jesus é tudo por nós e tudo em nós. Enfim, amados, a fé ultra circunstancial não é negação da dor, mas é processar a dor em lamento diante de Deus. Entender que é Deus que nos conforta nos momentos mais tenebrosos da nossa vida e nos conduz para mantermos a cabeça erguida e vivendo para a glória de Deus, mesmo diante de perdas irreparáveis. A fé ultra circunstancial é uma fé que dialoga com Deus, que confia em Deus e que se alegra no Redentor da nossa salvação. Aleluia. E eu quero finalizar lendo outro poema de um homem que sofreu muito na vida também. É um poeta inglês chamado William Cowper. O sofrimento dele foi mais pessoal. Ele sofria de depressão profunda, uma depressão crônica. Era um cristão muito piedoso e sofria com a depressão. E chegou um momento de ele querer até tirar a sua própria vida, e Deus livrou várias vezes da morte. E no momento dessas noites escuras da vida, ele escreveu um dos poemas brilhantes que se tornou também uma canção. E olha o que ele escreveu, William Cowper. Ele diz: misteriosos feitos são as obras do meu Deus. Caminha sobre o temporal, o vento e o mar são seus. Está oculto a trabalhar, muito hábil e sem falhar. Os seus desígnios faz valer, quão grande é o seu poder. Meu Deus, eu confio em ti, eu confio em ti. A segunda estrofe ele diz: ó crentes que temeis a Deus e só nele confiai, por trás das nuvens negras vem o amor de Deus, que é o nosso Pai. Não julgueis o teu sentir, pelo teu sentir, sua graça há de suster. Por trás do seu penoso agir, sua face podes ver. Meu Deus, eu confio em ti, meu Deus, eu confio em ti. Se eu chorar e me entristecer, em paz eu continuarei, porque eu confio em ti. Propósitos vão se mostrar em todo o acontecer. Sementes podem amargar, para doce fruto ser. Meu Deus, eu confio em ti. Meu Deus, eu confio em ti. Se eu chorar ou me entristecer, em tua paz eu continuarei, porque eu confio em ti. Coloque de pé, vamos orar ao nosso Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Talvez você esteja passando momentos difíceis da vida. E como Abacuque, devemos fazer? Dialogar com Deus, abrir o nosso coração para Deus. E dizer: Deus, eu confio em ti, Senhor, mesmo nos momentos escuros da vida.
Porque com Jesus eu sou feliz mesmo diante das dificuldades. Esse púlpito tem alguém que está vivendo uma situação difícil e quer colocar isso diante de Deus, quer convidar você para vir aqui à frente, eu quero orar por você. Talvez hoje é um dia, como no capítulo 2, verso 1, na torre de vigília, Deus quer te encontrar e pôr um fim na sua dor e no seu sofrimento. Se tem alguém, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Passando um momento difícil, de dificuldade, de luta, Deus pode pôr um fim na sua dor e no seu sofrimento, porque nós confiamos em Deus. E quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, Deus age e Ele transforma a nossa vida e a nossa história. Oh grande Deus,